Caros alunos do terceiro ano, essa aqui é a aula de termodinâmica, transformações, beleza, turminha? Vamos lá. O vídeo talvez vai ficar um pouco longo, mas não tenho como, galera, tá bom? Deixa o professor adiantar aqui, turminha. Então, capítulo 11, Física 2. Tá, turminha, vocês sabem por que será que um carro com motor 2.0 anda mais do que o outro? Ah, professor, tem alguma coisa a ver com potência. O motor de 1 litro, pessoal, a camisa dos pistões, o recipiente onde o cilindro corre, pessoal, é de 1 litro. E o do motor por 2.0, o recipiente, ou seja, pessoal, eu esqueci agora do nome, mas é onde o pistão corre, pessoal, tá? É onde o pistão corre, ele tem um volume de 2 litros, tá? Então, é óbvio, pessoal, por exemplo, no motor de 1 litro, né, o êmbolo corre menos do que o êmbolo corre no motor de 2 litros. Isso faz com que aumente a potência do carro, tá legal? Então, isso, câmara de combustão, é o compartimento dentro do motor de um carro em que a mágica acontece. A gasolina é inserida e inflamada, a gasolina é vaporizada enquanto entra ar. E nesse instante ela recebe, turminha, uma chama que vem da vela, explode e gera energia que empurra o pistão para cima, para baixo. O motor de um carro 1.0 possui câmaras de combustão com um volume de apenas 1 litro. Já no motor 2.0, por isso a diferença entre um carro 1.0 e 2.0 está exatamente no volume da câmara de combustão, aonde é injetado a gasolina. Ok, galera? Por isso, para o mesmo ciclo, o êmbolo do motor 2 vai percorrer uma distância maior. Então, ó, o movimento dos êmbolos ocorre por meio de uma série de transformações dinâmicas. Então a gente vai estudar isso muito bem, pessoal, no ciclo de Carnot. Então, posso ter transformação isobárica, isovolumétrica, isotérmica e adiabática. Então, dentro de um motor, né, nós temos a essência da termodinâmica acontecendo, com todas as transformações ocorrendo. Então, quando o engenheiro faz a construção de um novo motor, toda a base dele é a termodinâmica envolvida. Ok, galera? Então, é por isso que esse assunto é tão recorrente em vestibular, é tão recorrente no ensino médio. Se você for para a faculdade, é uma das matérias em que mais eles vão puxar vocês. Tá bom, turminha? Então, vamos lá. Isso aqui o professor procurou uma figura para vocês terem uma ideia do que é um motor, né, turminha? Então, veja bem, ó. Esses daqui são os êmbolos que ele sobe e desce junto com o pistão. Então, veja bem, ó. A parte azul, ele recebe a gasolina, explode e empurra para baixo, ó. Explode e empurra para baixo. Ele enche e explode, tá? Tudo bem? Quando ele está subindo, pessoal, quando ele comprime esse gás recebe uma chama da vela que explode e empurra ele de volta para baixo. Olha só aqui, ó, tá vendo? Aqui é bem fácil, ó. Tá? Quando ele sobe, ele comprime e explode e mistura. Quando ele explode e mistura empurra o pistão para baixo e você tem esse movimento de vai e vem. Então, acho que esses 3 exemplos é só para você saber como que acontece. Então, isso aqui nós vamos ver que o movimento desses pistões, ele obedece exatamente às leis da termodinâmica. Tendo expansão, compressão, tá? Adiabáticas. Tudo bem? E nós vamos ter outros tipos de transformações aqui também, que a gente vai estudar um pouco. Mas isso aqui é basicamente, pessoal, o motor de um carro funcionando.
Isso aqui são as câmaras de combustão, onde se você tiver um carro 1.0 é 1 litro, e se você tiver um carro 2.0 é 2 litros. Tá legal, turminha? Aqui fica bem legal de se ver, ó. Tá? Esse compartimento aqui, ó, tá vendo? Ele pode ser de 1 litro, o carro 1.0, pode ser 2 litros, o carro 2.0, tá bom? Então, o que é uma transformação isotérmica? A isotérmica é ISO igual térmica temperatura. Temperatura permanece constante. Vamos ilustrar, pessoal, um balão sendo aquecido por uma fonte de calor. Então, ó, eu tenho uma bexiga aqui, galera, e tenho essa fonte de calor. O que será que está acontecendo com o ar dentro da bexiga? Suponha que o gás recebe 100 joules de calor. Imagine que essa fonte aqui forneça 100 joules na forma de calor, né? E que a temperatura do gás permaneça constante. Vamos supondo, tá, galera? Portanto, não há variação da energia interna. Não haveria a variação de energia de temperatura aqui dentro, tá? Lembre-se que a primeira lei da termodinâmica expressa a conservação de energia. Quantidade de calor igual a trabalho mais a variação da energia interna. Se não há variação da energia interna, eu tenho realização do que, galera, de trabalho. O que significa isso, latência? A bexiga se expande. Ah, tá, professor. Tudo bem. Então, eu estou recebendo energia. A minha temperatura não está variando. Então, de alguma outra forma, essa energia ela está sendo processada. E, nesse caso, através do trabalho. Como assim, professor? Pela expansão da bexiga. Tá legal, galera? A análise do resultado permite duas situações distintas, certo? O gás recebe energia na forma de calor e essa energia é utilizada para a sua expansão. O trabalho é maior que zero. Ah, legal, professor, deu para entender. Eu posso ter uma outra situação também, pessoal. Posso ter uma outra situação. O gás libera energia na forma de calor para o exterior. E essa energia é obtida na compressão do gás pelo meio externo, tá? Então, aí é a situação oposta. Tudo bem, galera? Situação oposta. Então, conclui-se que é possível um gás receber calor do meio externo sem que a sua temperatura se altere, pois toda a energia é usada na expansão, tá? Ok? E aqui eu tenho que, galera, a transformação isométrica, iso igual métrica volume. Em uma transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica, o volume permanece constante. Quando o volume permanece constante, é importantíssimo que você lembre que o trabalho realizado é sempre nulo. O trabalho é igual a zero. Pela primeira lei da termodinâmica, né? Nós teríamos o que? Quantidade de calor, trabalho mais ΔU. E aí nós teríamos o que, galera? Que como o trabalho é realizado, a quantidade de calor é igual a variação da temperatura. Tá bom? A análise vai permitir duas situações distintas. O gás recebe energia na forma de calor, quantidade maior que é, e é utilizado para o aumento da temperatura. E a tua energia interna, que ela sobe, aumenta. Tá legal? E eu tenho a segunda, que o gás libera energia na forma de calor para o exterior. Por isso, ocorre a diminuição da temperatura do gás e a sua energia interna ela diminui. Vimos na primeira situação em que o gás ele pode receber calor e provocar trabalho, expansão, pode perder calor e receber o que? Uma compressão. Na segunda situação, a gente vê que não há trabalho, mas há o que? Há um aumento da temperatura em função do gás que o gás recebe. Ou pode ter uma diminuição na forma de calor que o gás libera para o exterior, ok? Então vamos lá. Imagina você está enchendo uma bomba de bicicleta, galera, tudo bem? Ó? Então você tem uma transformação adiabática, eu não troco o calor com o meio. Esta bomba, ela não vai trocar calor com o meio. O que vai ocorrer é no interior da bomba só. É isso que a gente tem que entender, é só no interior da bomba.
Considere o enchimento do pneu com uma bomba manual com revestimento metálico. A bomba esquenta no decorrer do tempo e essa transformação, por aproximação, pode ser considerada diabática. Ah, tá, professor, então o corpo da bomba não está trocando calor com o ambiente. Sim, só no seu interior. O ar dentro da bomba é comprimido rapidamente. Né? Quando o rapaz faz um movimento, né, para cima e para baixo, ele o faz de forma muito rápida. E não há troca de calor com o ar e o meio exterior. Ah, entendi, Latância. Ok? Lembre-se que a primeira lei da termodinâmica expressa que ainda a conservação de energia que trabalho mais variação de energia. O meu Q é 0, professor. Beleza pura. Ok? Então vamos ver como que fica. Então, o trabalho realizado ele pode ser menos ΔU, tá? Ou o meu trabalho pode ser o trabalho negativo mais a variação aqui de energia. Aqui eu tenho uma diminuição de energia e aqui eu tenho um aumento de energia. Tá bom? Então vamos lá ver. A análise vai permitir duas análises distintas, pessoal. O trabalho realizado pelo gás na expansão é positivo e obtido de sua própria energia interna. Por isso, galera, que a minha energia diminui. A temperatura do gás diminui. Tá? E eu tenho a outra situação. O aumento da minha energia interna obtida quando o meio aplica sobre o gás. É obtido do trabalho que o meio aplica sobre o gás. E nesse caso, o meu trabalho é negativo. Tá? Beleza? Então a temperatura do gás, o que, galera? Ela aumenta. Tá legal? Esta última situação explica o aumento da temperatura na bomba da bicicleta. Tá? Eu tenho indo para baixo uma compressão, vindo para cima o quê? Uma expansão. Certo, turminha? Tudo bem, né? Esse movimento de vai, você não varia o volume. Quando você empurra, você comprime esse ar. Realiza trabalho sobre o gás. Daí, quando você puxa o êmbolo para cima, você, certo? Aumenta o volume. Tudo bem, galera? Então vamos lá. O ar dentro da bomba é comprimido rapidamente, o trabalho é menor que 0. E a temperatura aumenta maior do que 0. Tá? Posteriormente, o ar troca calor com o material da bomba, metal que o esquenta. Olha só, não é com o meio exterior, como é com o corpo da bomba, galera. Tá bom? Nesse tipo de transformação, a pressão ela se torna o que, galera? Constante. Então veja bem que o fator pressão ela não afeta, por exemplo, o ato do bombeamento de um pneu de uma bicicleta. Beleza, galera? Uma transformação isobárica significa pressão constante. Né? Essa transformação ela ocorre sem que nenhuma das grandezas presentes se anule. Em todas as outras que nós estudamos, alguma grandeza se anulava. Na isobárica não, pessoal. Tá? Ou seja, o gás pode receber ou ceder calor maior que 0, menor que 0 para o exterior. Expandir-se, então eu realizo um trabalho positivo, ou contrário, eu realizo um trabalho negativo. Eu posso aumentar a minha energia interna ou diminuir a minha energia interna. Isso implica que em aumento ou diminuição, que galera dá temperatura. Beleza? E aqui eu tenho todos os fatores da primeira lei da termodinâmica. A equação de Poisson, turminha, ela é muito usada, turminha, geralmente em segunda fase, somente da Unicamp. Geralmente a segunda fase da FUVEST é um pouco mais difícil, mas a Unicamp geralmente ela costuma usar isso daí. Tá legal, turminha? Em uma transformação adiabática é válida a seguinte expressão. Olha, turminha. Pressão vezes volume elevado a gama é igual a uma constante. Né? O que é gama, Latância? Gama é a razão entre os calores específicos ao volume e pressão constante denominado expoente de Poisson. Então, ó, se você quiser obter gama,
você vai pegar o calor específico à pressão constante dividido pelo calor específico a volume constante. Isso são valores tabelados que são dados a vocês. Certo, galera? Tá? Não precisa se preocupar. Então, o expoente de Poisson vai assumir os seguintes valores aproximados para gases ideais. Então, esses que eu estou informando aqui você, se você tiver que usar, pessoal, como gama, você vai ter esse valor dado em suas mãos. Você não precisa decorar, você não precisa fazer. Tá legal? Isso aqui geralmente é dado. O que eu estou falando, esse é um assunto muito específico. Muito específico. Se você for para engenharia, galera, com certeza na metade do ano que vem, você estará vendo alguma coisa de termodinâmica e aplicando isso de forma mais profunda. Certo? Na faculdade geralmente se usa um pouco mais aprofundado, mas no ensino médio também é mais para efeito de vestibular, tá bom? A relação de Mayer também, pessoal, é muito específica, tá? Tá aí, o professor está dando para você, tá? Ela diz que ela mostra que para qualquer gás, os valores do calor específico molar a um volume e uma pressão constante estão relacionados à constante universal dos gases. Então, olha, turminha. A diferença entre o calor específico molar a pressão constante menos o calor específico molar a volume constante, ele dá exatamente aquele R, pessoal. 8,31, 0,082, tá? No caso, pessoal, nós vamos cair no 8,31, satisfazendo usar as constantes do sistema internacional, tá? E eu posso também ter o calor específico, a pressão constante menos o calor específico a volume constante e obter a relação entre a constante universal dos gases e a massa molar dos gases, tá? Também, confesso a você, é uma coisa muito pouco utilizada nas primeiras fases. Na segunda fase, geralmente, aí o professor já não pode dizer a mesma coisa. Beleza, galera? Então, vamos lá. O que é a expansão livre, turminha? Tá, imagina só, o escapamento do gás de um botijão pode ser considerado um exemplo de... Tá, quando você abre a torneirinha do gás, ali no teu fogão, ele se expande livremente, muito rapidamente, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter o caso que a gente chama de expansão livre. Nela, o gás não gasta energia para se expandir, ele se expande naturalmente. Beleza? Portanto, o trabalho é nulo. Como ele não gasta energia para se expandir, o trabalho é considerado zero. Na expansão livre de um gás ocupado de um volume inicial após a retirada. Olha só, galera. Olha o teu lado esquerdo aqui. Eu tenho um gás aqui, suponha um mol de gás aqui, eu tenho essa parede aqui, segurando as moléculas do gás aqui. Eu rapidamente tiro essa parede aqui e as moléculas se acomodam livremente em todo o volume. Então, é uma expansão aqui que eu digo que é uma expansão livre. Certo? Essa aqui não foi retirada pelo gás. Foi um operador que tirou essa tampa aqui do meio aqui e as moléculas do gás simplesmente ocuparam o volume todo. Então, houve, que eu digo, uma expansão livre do gás. Então, no exemplo, o gás ocupa determinada região, então faz vácuo. O recipiente é também considerado deformável e isola o gás no meio externo. Beleza pura. A barreira central é retirada e o gás expande livremente, ocupando um novo espaço. Então, quando ele expande livremente, o trabalho é zero lá. Tá. O gás não troca calor com o meio ambiente, portanto, Q é igual a zero. O trabalho realizado é nulo. Portanto, não houve o que a resistência à sua expansão. Nesse caso, aplicam-se as primeiras leis da termodinâmica. E olha só, galera, esse cara é zero e esse cara é zero. Significa o quê? Que não há variação de energia. Por isso que se você pode pôr a mão no botijão, ele não vai estar quente. Mesmo quando você está usando ele no forno. Por quê? De acordo com a lei da termodinâmica, nós temos uma transformação adiabática. Né?
E como o gás ele se expande livremente, ele não realiza trabalho, então não há também variação de energia. Ok, galera? Primeira lei da termodinâmica explicando aí fisicamente o nosso funcionamento de um botijão aí. Conclui-se que uma expansão livre, a variação da energia interna do gás é nula e que sua temperatura vai permanecer constante. Beleza? Vamos lá, galera. O primeiro exercício, turminha. Tudo bem? Então, nosso primeiro exercício, galera, tá? O professor vai fazer cálculo, então o professor vai mudar de aplicativo, correto? Então, não se assuste. Bem, pessoal, então vamos lá. Olha, aqui o professor já deixou algumas anotações para não ficar perdendo muito tempo. O gráfico representa a transformação de um gás ideal de 1 para 2 e 2 para 1. Então, eu estou indo de 1 para 2. Né? E estou indo de 2 para 3. Tá, legal, professor. Para que o gás passe do estado 1 para o estado 2, é necessário que sejam fornecidos 100 kJ de calor. Então, eu tenho aqui uma quantidade de calor de 100 kJ. E para que passe do estado 2 para o estado 3, serão retirados. Opa! Então, ó, de 1 para 2 eu recebo, de 2 para 3 eu cedo. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Sabe-se que a pressão do gás no estado 1 é 100 kPa. Beleza pura. Pode-se afirmar que a variação interna do gás ao passar do estado 1 para o estado 3 é. Então, a primeira coisa, caros alunos, é o seguinte. Bem lá, tá. O meu delta U total, professor, ele será delta U de 1 para 2 mais delta U de 2 para o que, galera? 3. Ah, tá, professor. Tudo bem, entendi. Certo? Então, eu tenho que ter a somatória. Tenho que entender que nessa primeira passagem aqui, ó, P é o quê? Constante. Quando eu vou de 1 para 2, o meu P é constante. Correto, galera? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos calcular também o nosso delta U primeiro. Delta U indo aqui, galera, para 2. Tá? Vamos calcular aqui. Ele fala, pessoal, que, né, sabe-se que a pressão no gás do estado 1 é 100. Como a pressão é constante, turminha, o meu trabalho, ele é dado pressão, por quê, galera? Pela variação de volume, professor. Então, você tem 100 kPa, portanto, 100 vezes 10 a terceira Pascal, e o teu volume varia aqui, galera, de 10 para 12. Portanto, o teu trabalho aqui, ó, 100 vezes 2, professor, 200 vezes 10 a terceira, lá tá a mesma coisa aqui, 200 kJ. Tá? Pela primeira lei da termodinâmica, nós temos o que, galera? Professor, a gente tem, desculpe, galera. Nós temos, né, ó, pela primeira lei da termodinâmica, eu tenho o calor que ele recebeu de quanto, galera? 100. O trabalho que ele realizou foi quanto, galera? 200. Certo? E minha mais o que, galera? Mais a variação de temperatura. Certo? Portanto, pessoal, meu delta U, pessoal, quando eu vou de 1 para 2, galera, ele é...
ele é igual aqui, galera, ó. 100 menos 200. O meu delta1 de 1 para 2. Professor, ele é menos 100 o que, galera? Quilojoule, tá? Ah, tá, professor. Então, quando eu vou de 1 para 2, eu calculo o trabalho, a pressão constante, o problema me dá. Eu acho, tá? Agora eu tenho que calcular o que, galera? O trabalho de 2 para 3. O que que você observa aqui? Professor, ó, eu observo aqui que o volume é constante, professor. Se o volume é constante, pessoal, portanto, o trabalho é igual a quanto, galera? Ah, professor, é igual a 0. Tá? Ok, turminha. Então, agora nós vamos calcular o quê? Opa, deixa eu pegar. Então, nós vamos calcular que ΔU indo de 2 para 3. Certo? Tá. Então, aplicando a lei da a primeira lei da termodinâmica, Q igual a, tá? Ele perdeu 50. Ah, tá, a latência, ele perdeu 50. O meu trabalho é 0, mais quem, galera? Mais a minha ΔU. Portanto, minha ΔU, quando eu vou de 2 para 3, turminha. Ah, professor, é menos 50 quilo aqui, galera. Quilojoule. Tá? E agora eu posso encerrar o problema. Agora o professor vem aqui. Meu ΔU aqui, total, ele será igual. Quanto que foi no primeiro? Professor, foi menos 100 kJ, professor. Menos 50, professor, no de 2 para 3. Então, meu ΔU total, turminha, é igual a menos 150 aqui, galera. Quilojoule. E a resposta, pessoal, a resposta E de elefante. Tá legal, turminha? Beleza? Ok? Então, agora também eu posso ir para o 2, tá? Problema número 2, ele fala assim, ó, um gás constituído de 5 mols. Então, você tem o número de mols, que é quanto, galera? Que é 5. Sofre uma transformação de acordo com o gráfico. Pressão, se eu tenho pressão e temperatura, o meu volume, ele é o que, turminha? Ah, tá, professor. Beleza, turminha? Ó, você tem pressão e tem temperatura. Então, a única coisa que pode ser aqui é o meu volume é constante. Tá legal, turminha? Então, já inclusive, já vou responder o item A. Que tipo de transformação é, pessoal? É isovolumétrica. Legal, professor. Tá? Agora vamos responder B. O calor recebido e a variação da energia interna sofrida pelo gás é nessa transformação. Tá? Então vamos lá, galera. Vamos pegar, turminha, ó. Como o volume é constante, então fica aqui PA. Deixa eu ver, temperatura A é igual, usando a lei do pivete lá, tá legal? Bem, professor, ó, a pressão aqui é 2, temperatura, professor, é 200. Aqui, em B, ó, a minha pressão é 5. E aqui eu tenho aqui, galera, a minha variação de temperatura. Então, meu TB será igual a 200 vezes 5. Portanto, quanto que é, galera?
500 Kelvin. Certo? Então, essa temperatura aqui, eu já sei que agora ela vale o quê? 500 Kelvin. Tá legal, turminha? Tudo bem? Ok. Então, agora, o que nós vamos ter que fazer, né, turminha? Certo? Sendo a constante universal dos gases igual a R, 2 calorias por mol vezes Kelvin, e o calor molar a volume constante do gás CV igual a 5 calorias mol vezes Kelvin, determine o tipo de... Ok, beleza pura. Quantidade de calor, galera. Então, a quantidade de calor, ele pode ser calculado como N, certo, turminha? Calor específico a volume constante, vezes quem, galera? Vezes meu delta teta. Tá. Então, a minha quantidade de calor vai ser igual a 5. Tá? O calor é 5. E a variação de temperatura, professor, é 500 menos 200 lá. Tá? Então, a quantidade de calor é 25, pessoal. 25 vezes 300, pessoal, vai dar o quê? 7.500, o que, galera? Aqui tá em caloria, né? Então, vou colocar a caloria aqui. Tá? Então, essa aqui é a primeira resposta, tá? E a variação da energia interna, turminha. Então, a variação da minha energia interna, ela poderá ser calculada como, galera? Tá? Se é só o professor ver. Isso, é isso mesmo. Então, ó, será igual a quantidade de calor menos o que, galera? Menos o trabalho. Tá? Então, aqui vai ser igual a quanto, galera? O meu trabalho, pessoal, é 0, porque o volume é constante, certo, turminha? Ó, isso aqui, ó, implica que o meu trabalho é 0. Portanto, pessoal, vai ficar 7.500 menos 0, tá? A minha variação de energia é igual a quanto? Tá? 7.500 calorias. Como o problema diz para mim, eu interpreto que ele é o meu volume ele é constante, é isobárica, o meu trabalho aqui é 0, tá? Então, ó, só para que você... Por que será que é 0? Porque o volume é constante. Então, esse cara aqui é igual a quanto? Igual a 0. Beleza? Tudo bem? Ok, galera. Então, agora vamos para o exercício número 3. O exercício número 3, ele fala assim, galera. Ó, a energia interna de um gás ideal tem a dependência somente da temperatura. O gráfico melhor qualifica Olha, galera, tá? Ele é o que? Tem a dependência ela é linear, pessoal, então só pode ser o que, ó? Só pode ser o exercício número o item A. Tá legal, galera? Beleza, turminha? Ok. Vamos então agora para o exercício número 4, tá bom? Esse aqui é bem simples, pessoal, tá? Esse aqui é só calcular a área, tá? Toda vez que tiver um ciclo, o que você tem que observar é, ó, ele está no sentido, ó, anti-horário. Então, ó, se ele está no sentido anti-horário, o teu trabalho é negativo. Só isso. Calcula normal, depois dá o sinal de negativo. Ó, isso aqui, ó, é um triângulo. Isso aqui está em Pascal, isso aqui está em metro cúbico, então o meu trabalho vai ser igual aqui. Deixa eu só colocar uma coisa bonitinha aqui para vocês, galera. Tá, então o meu trabalho vai ser igual aqui. A base, professor, vezes a altura dividido por 2 é a área do triângulo. A minha base, esse aqui, ó, vai dar 3. A minha altura é essa daqui, ó,
30 menos 10 vai dar o que, galera? 20. Então, o meu trabalho, turminha, é igual a quanto? Professor, igual a 30 joules. Como está no sentido anti-horário. E aqui a resposta, turminha, é a resposta. É a resposta aí. Beleza, turminha? Tudo bem? Ok, galera. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer o exercício número 5, turminha. Ó, exercício número 5, turminha, é o seguinte. Certa massa de gás sofre a transformação, tá? E você tem esse cara aí. Em que trecho a força exercida realiza um trabalho maior? O trabalho é numericamente igual à área. Então, olha o que o Latência fez para vocês. Ó. Quando eu vou de 1 para 2. Ah, professor, quando o senhor vai de 1 para 2, eu tenho essa área roxa aqui. Beleza? Quando eu vou de 2 para 3, eu tenho toda essa área aqui, cor-de-rosa. Tá? Quando eu vou de 3 para 4, pessoal, tá? Quando eu vou de 3 para... Opa, perdoe, pessoal. Quando eu vou de 3 para 4, eu tenho essa área amarela aqui. E quando eu vou de 4 para 5, que fecha, pessoal, o ciclo, eu tenho essa área aí. Quando eu analiso todas as áreas, a maior área é a área quando eu vou de 1 para 2. E ela que diz para mim que o maior trabalho que eu realizo, pessoal, é quando eu vou aqui, galera. Tá, ó, de 1 para 2. Ah, tá, professor, tudo bem, ó. Área de 1 para 2, área de 2 para 3, área de 3 para 4. Ah, legal, professor. Então a resposta é a resposta de 1 para 2. É o item o que, galera? É o item D. Tá legal, turminha? É o item D. E aí o professor já tem condições de ir para o exercício número 6. Um gás sofre uma transformação isotérmica seguida de uma adiabática. A variação total de energia poderia ser nula se, entre outras opções a seguir, fosse o quê? Para que fosse nula, eu tenho que ter um ciclo. Então, olha só, galera. Certo? Então, eu vou de A para B, transformação, ok, isotérmica. Legal, professor. Adiabática, quando eu vou de B para C. Legal, Latência. Tá? E como que ela poderia ser nula? Quando eu fosse de C para A, porque eu fecharia esse ciclo. E essa transformação pode ser uma transformação, uma compressão o quê? Isobárica. Então, nesse caso, o ponto A é o ponto inicial e o ponto final. Nesse caso, a minha variação de energia ela é nula. Ok, galera? Então, a resposta é a resposta aqui, galera. É a minha resposta de dado. Beleza, turminha? Beleza? Ótimo. Então, vamos para a 7ª. Olha só, galera. Em um sistema gasoso constituído por N mols, um gás perfeito passa do estado X para o estado Y por 2 processos distintos. Aqui, ó, eu saio de X e vou para Y. E o segundo caminho, eu saio de X passando por aqui, tá? Então, eu tenho o caminho 1 e tenho o caminho 2. Beleza, turminha? Se no processo 2 o sistema realiza um trabalho de 200 joules e absorve uma quantidade de calor de 500 joules, é correto afirmar que, quando o sistema for trazido de volta ao estado inicial X, a sua energia inicial vai diminuir. Não, pessoal. Tá? Ela não pode ser. Esse aí, tá? E olha só. O que eu vou explicar mata o exercício. Isso aqui, ó, é um isoterma X e esse aqui é um isoterma Y. A temperatura aqui é constante em X e eu tenho uma temperatura constante em Y, certo? Tudo bem? Tá? A temperatura em Y é maior que a temperatura em X porque o isoterma está acima. Agora, olha só. Eu saio de X pelo caminho 1 e chego em Y. Eu saio de X pelo caminho 2 e chego em Y.
tá? O importante aqui é o quê? É entender que a variação da minha energia interna é igual nos dois, tá? Então, a variação da minha energia interna, tá? Ela vai ser igual tanto no processo 1 quanto no processo 2, e eu posso simplesmente responder isso aqui, tá? Se você quiser pensar um pouquinho mais, você pode estar pensando aqui, ó, certo? Que a energia minha interna sobre quem? A minha variação de temperatura. Como ela é igual nos dois processos, a minha energia, a minha variação de energia 1 é igual a minha energia, exatamente igual do caminho 2, por isso que a resposta é a resposta B. Tá legal, turminha? Beleza? Acho que eu posso ir pro 8, galera. Tá? Então vamos lá. Considere as informações com relação à termodinâmica. A energia dada de uma quantidade de gás ideal, a energia interna de uma dada quantidade de gás depende apenas da temperatura. Verdadeira, turma, tá? Lembra que o professor fez ali na outra? Isso aqui são constantes, então só depende do que? Da minha temperatura, tá legal? Quando um sistema pode ir do estado 1 para o estado 2 por vários processos, a quantidade de calor absorvida será a mesma para todos os processos. Pessoal, é falso. Eu dependo do caminho. Tá? Tudo bem? A gente depende do caminho. Tá? Na 3, pessoal. Quando um sistema pode ir do estado 1 para o estado 2 por vários processos diferentes, a variação de entropia será a mesma para todos os processos. Entropia mede a desordem do sistema, então ela vai medir essa desordem para todos, pessoal. Então essa aqui eu posso considerar como verdadeira, tá bom? Você vê entropia em química, em física você vê muito pouco, tá? Mas mede o grau de desordem do sistema. Quando um sistema pode ir do estado 1 para o estado 2 por vários processos diferentes, a variação da energia interna será a mesma para todos. Sim, todos chegam o quê? Ao ponto final e o ponto inicial, certo? Então, ela não depende dos caminhos. Então, ela é verdadeira, correto? Quando o sistema pode ir no estado 1 para o estado 2 por vários processos diferentes, a quantidade de trabalho sobre o sistema será a mesma. Não. Lembre-se, pessoal, que o trabalho depende da área, conforme o caminho que você vá. Lembra do problema número 5? Conforme o caminho que você tome, a área pode ser maior, pode ser menor, então essa aí é falsa. Tá bom? Então a resposta, turminha, a resposta aí somente a correto, galera. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer o 9. Em um refrigerador, o fluido refrigerante passa por processos termodinâmicos que permitem que o calor seja removido de ambiente a baixa temperatura e levado para outro de temperatura maior. Nesse processo, ora o trabalho é realizado sobre o fluido refrigerante, ora é ele que realiza trabalho sobre o meio. Esquematicamente, as etapas dos processos são representadas a seguir, né? Então, ó, eu faço trabalho, vou para o ambiente frio, sopro o trabalho, vou para o ambiente quente, ok? Então, o processo é de 1 para 2, de 2 para 3 e 3 para 4. Nesse ciclo, ocorre uma expansão adiabática e uma compressão adiabática, respectivamente, nos únicos meio que pode, turminha, só pode ser no 3 e no 4 e no 1 e no 2. Por que latência? Porque nesses dois aqui eu não posso trocar calor com o ambiente. Então por isso que tem uma expansão adiabática e uma compressão adiabática.
Quando eu estou indo de 1 para 2, eu tenho uma expansão adiabática, não troco o calor com o meio. Eu tenho aqui o problema aqui do ambiente quente. Quando eu volto para o 3 ou 4, esse gás ele sofre uma compressão adiabática sem trocar calor com o meio. Beleza? Então a resposta aí é a resposta C. Tá? Aumentar a eficiência na queima de combustíveis dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes são a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimento com plasma, o quarto estado da matéria que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma, que provoca a explosão liberadora de energia, que por sua vez faz o motor funcionar. Beleza pura. Tá? No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante o quê? O tipo de combustível fóssil que utilizam, sendo um insumo não renovável, em algum momento será esgotado, não tem nada a ver com o texto. O texto fala em eficiência. Um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge ideal. Este é o limite da ciência, o limite da física hoje. A lei da termodinâmica, ela prevê que você nunca vai, se você pegar 100 joules de calor, você nunca vai gerar 100 joules de trabalho. Sempre você vai ter uma perda no meio. Tudo bem, galera? Então, a 10 é a B de bola. E vamos lá, a 11 é o último exercício, galera, tá bom? E o professor vai usar o aplicativo do professor aqui. Tá? Então, vamos lá. Em um sistema termodinâmico construído de um gás monoatômico, desenvolve uma transformação ciclo de A para C. Veja bem que o sentido é o que, galera? Anti-horário. Ok, significa que o teu trabalho é menor que zero. Beleza? Então vamos lá, nem vi o que é. Bem, ó, aqui eu tenho 10 a quinta newton por metro, aqui eu tenho litro. Então aqui eu tenho que tomar o que, galera? Cuidado. Então o que eu tenho que fazer aqui, professor? Vou ter que multiplicar por 10 a menos 3 para virar o que, galera? Ah, entendi, professor. Aqui tá ok, ó. De acordo com o representado seguinte, posso afirmar que o trabalho de cada ciclo é 800 joules realizado pelo sistema. O sistema não pode representar o ciclo de uma máquina frigorífica, vez está no sentido anti-horário. A energia interna é máxima, tá? Então vamos calcular o trabalho, pessoal. Então, meu trabalho é numericamente igual aqui. A área do ciclo. Nossa, ficou feio. Então é esta área aqui. Professor, isso aí é um retângulo, professor. Tá. Então esse aqui é o lado e eu vou chamar isso aqui de comprimento, tá bom? Então, ó, o meu trabalho será o que, pessoal? Lado vezes o que? Comprimento. Então será, ó, pessoal, 6 menos 2. Ah, tá, professor, o senhor está fazendo aqui. Vezes o que? Ah, professor, adequar, professor, a metro cúbico, certo, de mim? E aqui é só fazer o que, galera? 3 menos 1. Opa. Vezes 10 o que? Ah, tá, professor, 10 a quinta aqui. Então, o meu trabalho será, pessoal, ó. 4 vezes 10, pessoal, a menos 3, vezes, turminha, 2 vezes 10, o que, galera? A quinta. Isso vai me dar 8 vezes 10, o que, galera? Joule. Tá. Como, pessoal? Por causa desse anti-horário, o nosso trabalho será o que? Menos... Ah, entendi, professor.
O trabalho em cada ciclo, 80 horas realizado, não é recebido pelo sistema, tá? O sistema não pode representar o ciclo de uma máquina, uma vez que está orientado no sentido, não, esse aqui não é o ciclo de uma máquina frigorífica. A energia interna de um sistema é máxima no ponto D e mínima não. Na verdade, pessoal, o ciclo, não há variação de energia interna, certo? O ciclo completo. Em cada ciclo, o sistema libera menos. Tá. Se ele recebesse, seria positivo. Se ele libera, é negativo. Então, a resposta é a resposta aqui, galera. A resposta D. Opa. É a resposta D. Beleza, turminha? Então, ó. Eu acho que o professor não colocou a resposta, mas a resposta é essa daqui. Tá legal? É a resposta D de dado, galera. Tá bom? Resposta D de dado. Agora foi. Tá legal? Turminha, desculpa, o vídeo é longo, mas pelo menos o professor, vocês têm um material de estudo com 10 exercícios resolvidos, é o máximo que o professor pode fazer. Um abraço, a gente se vê em sala de aula.